Fala galera, bom dia. Mais vídeos aí pra vocês. Vamos começar? Tem muita coisa pra mostrar aí durante a semana, tá? Mas eu quero iniciar um vídeo aqui, ó, falando um pouquinho desse Fit. Coisas de dia a dia de pátio de oficina que eu trago pra vocês aí, pessoal, e entendendo como é que funciona o dia a dia de um pátio de oficina, né? A gente recebeu esse Honda Fit aqui, 1.4, primeira geração, bastante vazamento de óleo. Passa o orçamento pro cliente, tudo padrão, tudo certinho. Vaza do retentor da polia, vaza da graxeta do cárter, tem que refazer a cola do cárter. Aí tem vazamento lá em cima, que depois eu vou mostrar pra vocês os serviços que foram feitos, tá? Mas, pessoal, por que serviço de mecânica não é 100% exato algumas coisas, né? O carro tá montado, então a gente passa o orçamento em cima do que a gente viu, certo? A gente já sabia que esse motor tinha borra, tá? Não é uma borra muito grossa ainda, mas já tem uma borra. Então foi feito já a limpeza, já tirou o kart. Isso aqui já é depois da limpeza, tá? Ainda vai limpar mais, mas pra vocês terem uma ideia como que tava. Eu vou ver se eu deixo uma foto aqui também pro editor pôr no vídeo, como que tava isso daí, pra vocês terem uma ideia. Aí beleza, aí eu vou deixar a foto do cárter pra vocês verem o cárter quando ele sai do carro, como que ele tá, pra vocês verem como é que fica o serviço depois da limpeza. É assim que vai voltar pro carro, beleza? Só que aí depois que lava, você se depara com esse tipo de coisa aqui, ó. E quando tá tudo sujo, tudo zoado, você não vê. Estão vendo que em algum momento esse carro raspou no chão em algum lugar, ó? Ó, bateu aqui e fez isso aqui, ó. Isso é pedra na rua, guia, aqueles tampa de bueiro. Uma infinidade de coisas pode fazer isso aqui, tá? E tava tão sujo que nem com o kart no lugar você não consegue ver. Aí quando você desmonta e lava, aí você se depara com isso aqui, ó. Olha lá, olha o tamanho da trinca. Estão vendo aí? Pra quem não entendeu, olha o tamanho da trinca. Isso aqui também vai vazar óleo. Então, esse é o tipo de coisa que a gente fala, não tem como prever. Então é um serviço a mais que vai entrar no carro do cliente. Ele tem que entender isso aqui. Isso não é responsabilidade da oficina. A minha responsabilidade como profissional de prestar um serviço de qualidade é identificar esse tipo de coisa, passar para ele, passar agora, que vai ter a solda, tudo. A mão de obra do serviço que você ia fazer vai mudar? Não. Mas o custo dessa solda, mandar esse kart, trazer esse kart, porque quem solda alumínio tem um cara específico que solda, tá? Isso é do cliente, para fazer um serviço bem feito. Aí tem aqueles caras que não entende, acha que não, quer dar uma desperta, que o problema não é dele, que se você não viu agora é problema seu. Esse tipo de cara é o cara que cai na mão daqueles profissionais que fala assim, ah, cara, então monta desse jeito. Aí quando o carro volta vazando de novo, ele fala assim, pô, o carro tá vazando de novo. Aí o cara vai lá, filma com a lanterna e fala assim, não, mas seu kart tá trincado, é outro serviço. Ah, então quanto que é? Ah, é X. Então, na verdade, se você entender o que é uma parceria honesta entre o cara que está comprando o serviço da empresa e a empresa que está prestando o serviço, isso aqui vai ser o mais barato para ele e o correto. Ele entender o que está acontecendo e me pagar para fazer. Se o cara age desse jeito e cai na mão de um cara que faz isso que eu falei agora, o cara vai cobrar para fazer essa primeira parte, quando o carro voltar vazando da trinca, ele vai falar que está trincado e vai cobrar tudo de novo. Porque o cara meteu o espertão. Entendeu como é que funciona? Aproveitar que ele tá baixando o carro aí, ó. Mostrar um pouquinho a parte de cima ali como é que tá. Vou mandar esse kart agora. E galera, tem coisa pra fazer essa semana, esse mês na verdade. Depois eu vou falando de carro por carro aí pra vocês, tá? O que vai ser feito e tal. O que tá em andamento, o que não tá. Então vai dar aquela aceleradinha agora no vídeo. Não tem jeito. Aqui, ó. Estão vendo a situação que tá o comando de válvula? Ainda não é aquela borra, aquela crosta e tal. Mas aqui já passou daquela fase do verniz leve, do verniz grosso. Já começou a virar carvão, tá bom? Só que é um carro que não precisa ficar se matando, fazendo flush, fazendo um monte de 9 horas. Esse é o tipo do carro que ainda, se o dono do carro a partir de agora fizer as trocas de óleo no prazo correto, usar óleo bom, tudo certinho, esse motor vai se limpar sozinho, tá? Não tem necessidade de ficar jogando produto químico, fazer flush nesse motor
nessa situação, tá? Então o carro vai receber junto à tampa de válvula nova. Aqui por trás, ó, tem aquele tampão ali, tá vendo aquele? Atrás do cabeçote vai um tampão, vai um O-ring ali, crônico de vazar nos Honda. Aqui na frente, na tampa da corrente, ó, vai outro tampão ali, vaza também. Tudo isso aí tá sendo feito. O carro vai ficar zero de vazamento, que era a primeira etapa do serviço que o dono pediu pra gente dar uma atenção. Vamos resolver o problema do cárter. Ele voltar da solda, eu mostro pra vocês. Galera, aí ó, vamos lá. Começar a falar um pouquinho sobre esse carro aqui pra vocês, tá? Esse carro, ao que parece aí, vai ser autorizada a manutenção dele. Então vai ter uma história pra ser contada no vídeo. O dono autorizar a manutenção desse carro aqui, aí eu vou entrar em detalhes das coisas que aconteceram com esse carro, do que uma falha, um erro numa manutenção pode custar, tá? Tanto para um proprietário quanto para uma empresa. Então tudo aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos aí, é só escolher bem o serviço que compra, a empresa que vai, se a empresa vai te dar um pós-venda, se não vai, tá? Mas eu conto a história do carro. Esse carro foi feito motor, tem mais coisa para fazer, enfim, a história é longa, tá? E qual serviço nós vamos fazer nesse carro? Esse carro aqui já foi feito o diagnóstico. A gente vai ter que fazer reforma de turbina. A turbina não tá boa. O carro tem muito vazamento de óleo no motor em vários pontos. Foi feito o motor, mas então vocês sabem, né? Provavelmente, não sei se foi reaproveitado junta, retentores e tal. Vaza óleo em vários pontos. Tem que fazer turbina. Filtro DPF entupido. Então é um carro que tem que ser dado um talento bem grande aí. X5 3.0 turbo diesel, ano 2017. Já falei sobre esse carro aí em outras tomadas, eu acho que apareceu aí no canal. Aqui o negócio é bruto, tá? Para manter, para pagar a manutenção. Quem faz a manutenção? Cara, se você não tem experiência, se você não tem estrutura, se você não tem as ferramentas, não inventa de pôr a mão nesse tipo de carro, cara. Faz o básico, faz o trivial que você tá fazendo, ganhando seu dinheiro. Fica de boa, tá? Eu falo isso aí pra vocês, galera, porque assim, ó, eu vou ali agora pra mostrar um pouco da informação do carro, do Autorie e tal. O vídeo foi pra mostrar aqui o que a plataforma do Autorie me ajuda na hora de fazer a manutenção do carro desse, na hora de conseguir as informações para trabalhar no carro desse e tal. Vim aqui um pouquinho por causa do barulho. Eu sempre falo nos vídeos aqui, na época a minha evolução, ela sempre foi crescente, tá? Evolução, né? Só que do tamanho, eu dava o passo do tamanho que eu conseguia me equilibrar, tá bom? Eu tenho 1,60, eu sou baixinho, não adianta inventar moda. Dá o passo conforme você pode. Tem que encarar desafio, tem que evoluir, tem que se jogar, tem. Mas eu falei nos vídeos atrás aí sobre empreendedorismo, sobre o meu lado de empreendedor, os outros negócios que eu tô fazendo fora a oficina, quem acompanha o canal. E eu quero sim trazer esse tipo de assunto aqui, porque eu sei que o canal ele serve pro cara que quer arrumar o carro, mas eu coloco porque quantas pessoas não chegam até mim por comentários, por mensagem ou pessoalmente aqui e fala: cara, você falou aquilo lá, eu pensei, falei com a minha esposa, fiz, agora eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Então se a minha mensagem de alguma maneira tá ajudando alguém, seja dar a manutenção correta no seu carro, não tomar prejuízo, montar o próprio negócio, melhorar no seu emprego, ser promovido, ganhar mais, então a mensagem está correta, beleza? Vou falar sobre essa X5, já falei, 3.0 turbo diesel, uma máquina, carro caríssimo de manutenção, delicado de manutenção. E quando eu comecei lá, quem acompanha o canal desde lá de 2015, 2016, para eu pegar esse tipo de carro aqui para mexer, ó, foi um processo. Hoje vocês olham a oficina aí, ó, BMW, Equinox, tem um Landau ali com uma raridade. Os populares sempre fizeram parte. Ah, você não mexe mais com popular e tal. Já falei isso em vários vídeos. Mexo com qualquer carro. Acabou de sair um Fit daqui 2003. O cara fez a manutenção. Tem uma Audi 2002 ali fora.
Porque muitas vezes o dono dessa Equinox tem uma BMW também, ou o cara da BMW tem uma Equinox e o cara tem uma Montana. Então a gente não faz diferenciação de carro, sim de pessoas. Se o cara entender a cultura da gente, nossa ideia, nosso estilo de trabalho, nosso valor, dá tudo certo. Não deu, você vai achar um cara que você encaixa com o cara, simples assim, tá? Então eu fui dando os passos conforme eu tinha condições. Só que eu sempre tive essa visão assim, pô, o que eu preciso investir para atender BMW? O que eu preciso investir para atender Audi? Hoje eu atendo Porsche, só que eu me preparei para isso. Então atendo Porsche todo dia? Ainda não, tá? Mas atendo. Daqui a pouco vai ter Porsche todo dia. Aí a gente começa a olhar mais para cima. Porque você só quer atender, por exemplo, você quer atender uma Ferrari, uma Lamborghini, quem não quer, né? Só que eu tenho que estar preparado, porque se eu atendo Porsche, o meu cliente que tem Porsche é o cara que às vezes tinha um Palio, tinha um Corsa, aí ele mudou para um Civic, para um Corolla, para um Jetta, para uma Tiguan. Hoje o cara tem uma Macan. Só que ele ainda tem a Macan, ele tem Jetta, ele tem Montana, ele tem Mercedes, tem Audi, BMW. Então eu tenho que estar preparado para atender esses caras. Só que eu tenho que buscar o conhecimento, fazer o investimento na empresa para atender um carro daquele nível ali, para não acontecer o que aconteceu ali, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um spoiler aqui. Eu falo mesmo sobre aquele carro. Se o cara autorizar o serviço, aquele carro vai ter que ser removido o motor, tá? Vou dar um pause no rádio aqui, senão vai dar um strike em mim. Aquele carro tem que ser removido o motor para tirar todos os vazamentos, fazer reparo de turbina, fora as coisas que vão aparecer, que a gente sabe. Então, tudo isso começou. Aquele motor eu não sei se ele travou, se ele só rajou. O que aconteceu? Por uma falha numa troca de óleo, uma simples troca de óleo, um bujão do cárter que não foi dado torque, soltou na estrada, o dono do carro não sabe, rodou, danificou o motor. Daí pra frente começou a novela do carro, nunca mais acertaram o carro. Faz motor, não fica bom, não sei exatamente o que aconteceu, isso daí não é problema nosso. O carro tá ali, identificamos, aparentemente o motor tá certo, não tá rajando, não tá batendo, tem muito vazamento, vamos trabalhar e resolver. O dono autorizar, eu trago pra vocês, tá? Aí aqui, ó, eu quero trazer esse tipo de informação pra vocês verem o que é você se estruturar, né? Ah, mas o cara é parceiro da Doutor IE, por isso que ele fala. Não, eu sou parceiro da Doutor IE desde 2020. Eu uso Doutor IE desde quando a Doutor IE começou, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu sempre gosto de falar isso aqui nos vídeos, né? Eu não sei, hoje, no Doutor IE, eu trabalho aqui, ó, ciclo Otto e diesel leve, tá? Cara, eu lembro quando a Doutor IE tinha um token. Eu tenho o token da Doutor IE guardado até hoje. Eu vou achar, eu vou mostrar pra vocês. Eu uso isso aqui há muitos e muitos anos. Eu não trabalho sem. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó, no início, mostrar pra vocês aqui, ó. O carro tá aqui, chegou na oficina. Pô, eu não sei do que se trata, né? O carro e tal. Quando você vai fazer um orçamento num carro desse, você tem que ter informações precisas. Então é comum eu pedi pro dono como é que fala? Documento do carro. Eu preciso do documento do carro, que tem muita informação lá, chassi e tal. Só que nem todos os carros têm toda a informação que eu preciso no documento do carro. Então existem alguns aplicativos que eu quero mostrar aqui pra vocês que ajudam. Por exemplo, eu tenho a placa do carro ali, eu não vou filmar pra vocês, tá? Existe esse aplicativo aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês no celular aqui, ó. Chama Placa FIP. Você baixa aí, ô mecânico, tá? Coloca ali, ó, se é placa comum, se é Mercosul, tá vendo? Eu vou colocar a placa do carro do cara, eu não vou mostrar pra vocês porque não é interessante fazer isso agora. E consulta, e manda consultar. Sem mostrar a placa do carro, eu vou mostrar pra vocês o que ele me dá ali, ó. Ele me dá o que eu preciso saber, tá vendo?
tá? Um pouquinho ali, ó, do chassi, tá vendo? X-Drive, X5, 2017, 17, papapá. Ele me dá isso aqui, ó, X5, X-Drive, 30D, 3.0 diesel, certo? Então vamos lá no Doutor-IE de novo. Então ali, aquele aplicativo já me ajuda a ter algumas referências que às vezes não vai ter no documento. Tem carro que tem carro que não tem. Aí eu venho aqui na Doutor-IE, olha que beleza. E eu quero mostrar isso aqui pra vocês que é muito importante, ó. Seleciono, diesel leve, carro é 2017, certo? BMW. Eu tenho duas X5. Deixa eu ver se eu estabilizo o celular aqui, ó. Duas X5, ó. Tá vendo? Então eu tenho X5 M50D F15. Eu tenho a X5 S-Drive 30D F15. Qual você sabe que é o carro que você está trabalhando? Porque na hora de você fazer o orçamento, ó, olha isso aqui, ó. 3.0, 24 válvulas, 380 cavalos. Motor N57D 30, certo? 3.0, 24 válvulas, 258 cavalos, N57D30. Ou seja, é um N57. Os dois motores são iguais. Só que essa daqui, ó, M50D, M de Maria aqui, ó, é um 380 cavalos. A S-Drive 30D é o mesmo motor com 258 cavalos. Os dois 3.0 turbo diesel. Vocês estão entendendo a importância de você saber e você ter estrutura para trabalhar, saber identificar exatamente aonde você está trabalhando? Você vê aqueles mecânicos, o cara é bom de decorar, muita coisa eu decoro, muita coisa não. Nome de motor, sigla de motor, o tipo de injeção que usa no carro, isso é muito importante, que se você não decora, porque não tem como decorar tudo, tem cara que é bom para isso. Tem que ter estrutura na empresa, tem que ter essa informação. Porque na hora de você cotar ali um retentor traseiro do vira-bequinho, na hora de você cotar uma bomba de alta, sabe, uma vela aquecedora, um bico injetor, uma corrente de distribuição, tem diferença. E isso pode dar um problema gigantesco, tá bom? Então fica a dica aí para você que é proprietário, você que é dono de oficina, buscar conhecimento, buscar estruturar o seu negócio, e você que é proprietário, vê bem quem está mexendo no seu carro. Esse negócio de não, o bico da 380, da 380. A 380 cavalos é igual o bico da 258. Cuidado, porque depois que você coloca e explode o motor, aí não adianta chorar, tá bom? Então, só para mostrar um pouco mais aí do nosso parceiro, Doutor-IE, que ajuda nós. Dá uma passada para vocês na oficina aí, eu trago mais takes daqui a pouco. A Toro que saiu o vídeo para vocês aí, ó. Troca de motor, o motorzão tá no lugar. Só esperando chegar a turbina, tá, pessoal? A turbina vai vir nova. Chega hoje, aí chega o semi-eixo também, que foi mandado fazer. Pronto. Essa Toro aí, semana que vem tá pronta, eu mostro ela funcionando pra vocês já já. Aqui o motor que disparou e destruiu aí, ó. Eu acho que eu falei bastante dela no outro vídeo. Depois eu vou assistir o vídeo, ver direitinho as informações que eu coloquei. Quando ela estiver pronta eu filmo mais. E de repente eu filmo até dando uma voltinha no carro aí pra vocês. E aí, galera, boa tarde. Vamos lá continuar os vídeos aí pra vocês. Falar um pouquinho sobre cada nave dessa que tá aí. Começar por esse carro aqui, ó. Esse carro aqui, galera, C4 Picasso, né? Gran Picasso. O carro entrou pra fazer uma manutenção aqui de vazamento de óleo, tá? Eu até pedi pro Matheus deixar ali, ó. Deixa eu dar um grauzinho nesse elevador aqui. Vou mostrar pra vocês. O carro entrou vazando óleo. A transmissão foi feita há pouco tempo, tá? Mas o pessoal aproveitou a junta da carcaça. Não trocaram retentores. Pelo menos esse o câmbio ficou bom, tá? Não foi o que a gente tá acostumado a ver aí em outras situações. Então o carro entrou vazando bastante óleo, tá? Então vaza do retentor do volante,
vaza da transmissão, que eu vou mostrar ali pra vocês. Isso até se eu faço uns take lá na hora que estiver desmontando a transmissão. Aí a gente desmonta, tira a transmissão, desmonta o flex plate aqui pra tirar o retentor do volante. O flex plate começou a querer dar uma agarrada. Olha o que tinha guardado aqui dentro aqui, ó. Estão vendo aí, ó? A outra o Matheus já guardou. Essas porcas aqui, ó. Olha como é que a porca tá moída, ó. Isso aqui caiu aqui, ó, durante a manutenção, quando o cara tá apertando o flex plate. Pra quem nunca viu, você que é mecânico, se você for retirar a transmissão de um carro desse aqui, ó, quando você vai soltar os parafusos para soltar o conversor de torque, os carros ele tem aquela janela ali no bloco ali, ó. Estão vendo ali, ó? Cara, você tem que ter ferramenta específica para passar ali, chave daquelas extensão que é abaulada para a chave fazer uma curvinha assim e tal. Você vem girando o motor aqui pela polia, ó, toca o motor aqui, a porquinha aparece lá, você põe a chave, solta. Quando ela tá acabando de soltar, pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma chave específica que eu comprei desde quando eu comecei a trabalhar com L4. Eu tenho uma chave específica para soltar essas portas de flex plate. Ela tem um imã lá dentro da chave assim. A Beta vende essas chaves, marcas boas assim tem essas chaves. Fica a dica aí. Por quê? Quando você acaba de soltar, a porca vai cair lá dentro. Você não vai conseguir pegar. Se você estiver tirando a transmissão, beleza. Você tira a transmissão. Se você rodar e não travar, né? Se travar, ferrou, tá? Acontece isso, da porca cair, você gira o motor, ah não, beleza, caiu, vou girar para soltar a próxima. Aí você começa a girar, ele trava, não gira. Aí você fala, não, vou voltar então e girar pro outro lado. Aí ele trava e não gira mais. Aí lascou. Então tem que ter a ferramenta específica para fazer o serviço, tá? Parece uma coisa besta. Uma janela aparece aqui, ó. Quando tiver com o flex plate, eu vou mostrar para vocês como é que fica. A porca caiu, rodou e foi parar lá, ó. Só que ela não rodou na moral, ó. Ela saiu arregaçando tudo, tá vendo? Quebrou aqui, ó. Quebrou aqui, ó. Se vocês olharem o carro assim, o motor gira sentido horário. Então aqui parece que girou anti-horário, mas não é, tá? Olha lá. Ela caiu, na hora que girou, saiu arregaçando e guardou ela lá, ó. Sorte que ficou lá. Só que vocês estão vendo aí que o bloco do carro é de alumínio, né? Vocês imaginam o tamanho da cagada que poderia ter acontecido aí, ó. Tá vendo que aqui é meio redonda essa parte aqui dentro, ó? Aqui já é galeria de água, ó. Aqui já é o formato do cilindro. Então tá a galeria de água, não dá nem 1 centímetro, ali já é o cilindro do motor, tá? É pequenos detalhes que fazem a diferença numa manutenção, tá? Vou mostrar aqui atrás pra vocês um pouquinho o que Ixi, ligou o compressor. Aqui a gente tem um Jetão TSI. Esse é meu novo carro, galera. O GTIzão foi embora, né? Na aquisição da academia, que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores aí. A parte empreendedora, tá? De gestão, finança, tal, falando dos outros negócios. O GTIzão entrou no rolo da academia. Peguei esse daí pra rodar por enquanto. 2012. Carro muito bem conservado, porém tem manutenções para fazer, tá? Esse carro tem um probleminha de ABS, tem que trocar a central de ABS e ele começou a dar uma acelerava, ele começou a dar uma negada, faz diagnóstico, bomba de alta, morreu. Bora colocar uma bomba de alta zero Bosch nova, tá bom? É, o carro da gente também quebra, só que a gente cuida, né? Então, já fica a dica aí que é mais um daqueles que eu vou deixar zero. Quando tiver à venda, quem pegar vai estar boneco. Eu esqueci até minha coquinha ali semana passada. Tá bom? Aí a gente tem mais um Jetta aqui. Esse aqui, diagnóstico praticamente concluído. Transmissão. Se autorizar a reforma dessa transmissão, vou contar a história desse carro aqui pra vocês. Situação aqui bem cabulosa. A 330 ali, ó, reforma de semi-eixo, tá? Foi feito o diagnóstico, semi-eixo traseiro, ela tava dando trepidação. Já tá em manutenção essa parte aí, já tá rodando. A X5 diesel, tô só esperando finalizar o orçamento, chamar o dono para conversar. Parece que esse carro vai dar bom serviço, vai ter conteúdo da hora desse carro aí para vocês, tá?
Polo entrou fazer revisão geral. Essa aqui tá esperando, né? Já falei várias vezes aí. Autorização para desmontar o motor. O Jaguar tá esperando agora o Landau ficar pronto. Olha lá, o monstrão. Aí o Landau sai do elevador, entra o Jaguar. Esse lado aqui a gente usa para colocar esses carros que a gente sabe que vai dar uma enroscadinha, tá? Então tá aí, ó. Carro, motorzão. Tava vazando óleo aqui, ó. Junta do kart, ele vai uma graxetinha e tal. Vai ficar zerado. Já tá montado de novo essa joia, tá bom? Ali tem a Audi que tá em orçamento também. O estilo aqui a gente fez do Alogic desse carro. A gente fez cabeçote desse carro uns anos atrás. Acho que já tem mais de 2 anos. Ou tem 2 anos. Veio aí trocar um eletroválvula EV0, fazer umas manutençõezinhas. Estamos em Suzano, São Paulo, tá? Esse cliente aqui traz o carro de Extrema, Minas Gerais, para fazer manutenção. Equinox aqui, ó. Não consegui filmar muito esse carro, galera, mas falar pra vocês. Pensa num carro bruto. A gente fez filtro downpipe, mapa stage 2 nesse carro. Rapaz, esse carro original já é bom. Esse carro ficou brutal, hein? Civicão, diagnóstico de câmbio também, beleza? Aqui a gente tem a Tiguan, revisão de turbina. E dona autorizar, eu vou gravar uns take legal dela. Esse carro ainda é todo original. Ela é uma 1112 EA888 de primeira geração. Kit de corrente é aquele tensor problemático, né? E já tá no limite. Aí entra aquele kit de corrente atualizado, tensor moderno. Já esses aqui é os que, se der pau no tensor, quebra motor, tá? Atropela a válvula, vira uma nhaca. Problema de turbina, vai fazer turbina, fazer corrente e sensor de ABS. Mostro pra vocês se autorizar. Aqui um Mitsubishi ASX fazendo revisãozinha, troca de catalisador, junta da tampa de válvula, revisão de injeção, coisinha simples. Aqui também vou pensar, deixa eu terminar o diagnóstico, deixa eu ver se o cliente vai autorizar. Quero falar sobre esses carros aqui, galera. Fica esperto com esses carros aí, que o bicho dá trabalho. Mas deixa eu autorizar. Vou dar spoiler não. Aqui, ó, a gente tá com a transmissão aqui. Na hora que abrir, eu vou dar mostrar direitinho pra vocês a junta da carcaça, como que é. Ele vaza dos 2 retentores de semi-eixo e vaza a aba do retentor do volante, tá? Então são 3 retentores, a junta da carcaça. Aqui o conversor de torque, ó, onde vai preso o flex plate que eu falei lá. Quando o Matheus estiver montando, eu vejo se eu consigo fazer um take lá, explicar melhor pra vocês o que acontece, por que a porta cai, tudo certinho.